dele crer, confiar, então nenhuma ferramenta do inimigo nesse ano vai prevalecer, porque eu estou no controle da situação e é eu que cuido do meu povo. Como o diabo ele tem ferramentas para tentar nos atacar, como ele tem ferramentas para tentar nos parar, o diabo usa algumas ferramentas chamadas como depressão, algumas ferramentas como inferioridade, algumas ferramentas para nos tirar a fé, para que nós venhamos acreditar menos em Deus e acreditar mais no mundo, acreditar menos que o Criador criou com uma palavra toda a terra e acreditar que o mundo foi criado por um Big Bang. Mas nós podemos ouvir a palavra do Senhor que diz que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, então verás a glória de Deus. Mas a necessidade nossa é crer. O Senhor nos chama até Ele, Deus nos leva até Ele. O Senhor Jesus, Ele veio, morreu na cruz e então passou a fase. Ele vai visitar os seus discípulos. Um deles vai dizer: eu não creio que é você o Cristo, eu não posso acreditar que você ressuscitou. Então Jesus disse: bota o dedo aqui na cava, bota o dedo aqui, mostrando para Tomé, que estava duvidando, que ele era Jesus. E nós não podemos hoje achar que muitos não vão acreditar que Jesus não faz, porque se o discípulo que andava com ele, se o discípulo que viu o milagre, se o discípulo que viu cair todos os demônios numa enrascada de manada de porco, no dia que ele veio, no dia que ele ressuscitou, não acreditou, imagine nós que não vemos. Mas o Senhor Jesus disse: bem-aventurado vocês que viram, mais bem-aventurados que não me veem, mas creem. Tinha que preparar o povo, e nós estamos sendo preparados. Aprendemos ontem que pelo caminho mais perto Deus não vai nos levar. Para quê? Para nos preparar. É por isso que o caminho do céu está um pouco demorado, porque Deus está aperfeiçoando a nossa adoração, Deus está aperfeiçoando a nossa fé, Deus está aperfeiçoando o nosso jejum, porque isso é coisa que nos fortalece, isso é coisa que alimenta o nosso espírito. E quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais nós alimentamos a nossa alma, menos nós queremos dessa terra, menos nós aproximamos da terra e ficamos mais perto de Deus, parecemos mais com Deus. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Algumas ferramentas que o Senhor nos entrega, e eu olho para uma ferramenta que se chama cajado. Deus entrega uma ferramenta na mão do homem chamado cajado. E esta ferramenta, o cajado, ele entrega para alguns homens, para alguns líderes. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, ele disse: eis que eu vos dou poder e autoridade. Então agora ele está entregando um cajado na tua mão, mulher, um cajado na tua mão, varão, e dizendo: eis que estou entregando o cajado. Não, pastor, cajado é para sacerdote, cajado é para profeta. Não, cajado na Bíblia significa autoridade. E Deus disse: eu vos dou poder e autoridade em tuas mãos. Aleluia! Uma ferramenta que o Senhor entrega para mim e para você chama-se cajado, que se chama autoridade. Deus entrega autoridade para quê? Para que você continue marchando, para que nesse ano você vá indo, marchando na autoridade. E quando o demônio vem, você levanta a mão e diz: de Satanás, eu tenho a autoridade de Deus, Ele me deu para pisar serpente e escorpiões, nada pode me parar. E andará. Aleluia. Mas peraí, tem alguns cajados importantes na Bíblia. Vamos ao cajado de Moisés. Quando ele está na sarça, conversando com Deus, de repente ele fala: Senhor, eu irei até Faraó, mas o que vou apresentar para ele?
Aí Deus fala: Moisés, o que tu tem nas mãos? Um cajado, Senhor, uma vara. Joga no chão, Moisés. Moisés jogou, o cajado virou uma serpente. Moisés começou a querer fugir, e Deus disse: Moisés, calma. O que quer fugir, Moisés? Segura pela cauda. E quando Moisés pegou o cajado pela cauda, a serpente virou o cajado. Vai, Moisés, o eu sou te guiou. Vai. Moisés chega. A Faraó diz: qual é o sinal desse teu Deus? Moisés, com a autoridade, a ferramenta que Deus deu para ele, porque Deus pergunta: o que você tem, Moisés? Só um cajado, um pedaço de madeira. Aí chega diante de Faraó, ele joga o cajado vira uma serpente. Aí os conselheiros magos, aqueles macumbantes e vergonha, também jogam o cajado deles. Não vou jogar da pastora porque é caro, né? Então não tem outro, imagina aí. Aí eles viram a serpente também, porque isso é fácil de fazer, mas uma coisa não é fácil: a serpente de Moisés pega deles pela cabeça e mostra que só o Senhor é Deus. E Moisés pega o cajado na mão e se torna valioso. O Todo-Poderoso foi quem me enviou. Assim nós vamos dizer para o inimigo quando ele entrar na nossa frente: é o Todo-Poderoso que está abrindo caminho, é o Todo-Poderoso que está me enviando. Eu posso ir. Aleluia. Meu Deus, tem outro cajado, autoridade. Jacó, quando vai morrer, ele manda chamar os seus filhos, e ele diz: vem todo mundo, porque eu vou dar a bênção, eu vou partir, eu vou morrer, mas eu quero dar a bênção. E todos os filhos sobre o cajado, e ali ele dá a bênção e passa a autoridade para os seus filhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora tem outro cajado, que esse é onde eu vou chegar no ponto para passarmos para a outra ferramenta. Louvado seja Deus. O cajado de Judá. Judá foi fazer uma voltinha por aí, encontrou uma prostituta, coabinou-se com ela, e na hora de ir embora ele disse: amanhã eu mando pagar aqui para você. Ela disse: não, peraí, não é assim, nem mais bagunçado. Ô Judá, como eu vou saber que você vai voltar daqui amanhã e trazer as ovelhas? Ele disse: eu vou. Não, passa para cá, alguma coisa de segurança. Judá então vai tirar o seu anel. Judá agora vai pegar o seu cajado e entregar a ela, e diz: amanhã eu mando alguém vir buscar as minhas coisas. Passa-se o tempo, eles vão buscar e a mulher não está lá. Judá pensa: e agora? O anel que carimba, que é a autoridade, que quando carimba nada pode tirar essa autoridade, meu cajado. E de repente alguém chega, passamos e disse: Judá, tua nora está grávida, o que deve fazer? Judá pergunta: o que eu vou fazer? Eles dizem: mate. Mate, pegue ela, queime ela, mate ela. E quando chegam para pegar a nora de Judá que está pegando, ela diz: espera. Não querem saber quem é o pai da criança? Avisa o rei: Judá quer saber quem é o pai? Judá esqueceu. Judá negociou o seu cajado. E Deus vem dizer nesta noite para nós: não negocie a autoridade que Deus lhe entregou. Não troque esta autoridade que o Senhor lhe entregou por nada, por minutos, por momentos, por nada que o diabo te oferecer, qualquer coisa, qualquer manjar, nada. Ele está te preparando no início do ano, dizendo: ei, o inimigo vai forjar ferramenta, mas se você crer, não vai negociar. A minha
negociável. O meu cajado que eu entreguei nas tuas mãos não é negociável. Tá bom, mulher? Quem não vai? Faz o seguinte: pega esse cajado e leva ao rei. Diz que esse é do dono, o pai da criança. O cajado chega na mão de Judá. O semblante de Judá caiu, porque a autoridade que Deus deu na mão dele, ele negociou. A ferramenta que o inimigo preparou, pegou ele, porque ele não vigiou. Ele não vigiou, ele negociou a sua autoridade. O Senhor vem dizendo para nós nessa primeira ferramenta: não negocie. Não negocie o seu ministério. Glória a Deus. Não negocie a sua unção. Não negocie a autoridade de Deus na sua vida. Aleluia. Segunda ferramenta que o Senhor entrega para nós nesta noite: o alforje. O alforje significa como providência. Vai ser a providência. Deus está dizendo que nesse ano Ele vai entrar com providência. Jeová Jireh é o Deus da providência. Então Ele entrega uma ferramenta chamada alforje. Nós vamos colocar ele. E aí, pastor? E aí? Pega o teu cajado, a tua autoridade, marcha e vai levar o alforje. Por quê? É o da providência. E quando você chegar e necessitar, você vai dizer: Deus, preciso. E aí Deus pode chegar em você e dizer: ei, o que você tem? Nada, Senhor. Preciso do Senhor urgente, não tenho nada. Quando você se deparar por um obstáculo tão grande, quem sabe uma muralha de Jericó descendo, e você falar: o que eu vou fazer? A autoridade está na mão. Qual ferramenta eu posso usar? Porque cada ferramenta tem o momento certo, a hora certa, no lugar certo para poder usar. Estou com fome, estou cansado. A autoridade, eu vou orar a Deus e algo vai acontecer, mas eu tenho a ferramenta da providência, que é o alforje. Aí Deus, o que você tem? Aí Deus nos faz lembrar de alguns fatos. Trazer à existência aquilo que não existe é uma coisa, mas para Deus gerar providência para você no momento do que tem, precisa ter pelo menos um pouquinho. Aí Deus providencia e multiplica. E a palavra do Senhor diz que as glórias do Senhor virão sobre a nossa vida, as bênçãos virão sobre a nossa vida. E diz que Ele era dupla honra. Para ter dupla honra, precisa ter uma honra. Aleluia. Então, para ter multiplicação, precisa de um pouquinho. Para ter providência, precisa de um pouquinho. Para acontecer milagre do nada, Deus vai trazer a existência, mas é diferente da multiplicação. A viúva, Elias chega na viúva e ela está ali catando os cavaquinhos. Faz um bolo para mim. O que você tem? Não tenho nada. Nada? Então não tem como fazer. Deus olha do céu e diz: não tem como fazer. Ah não, peraí, eu tenho uns cavaquinhos que eu vou fazer um bolinho para mim, meu filho. Nós conhecemos a história. Aí Deus diz: Satanás, não. Vai ter providência. O alforje dela tem um pouquinho. Tem uns gravetinhos. Esses gravetinhos, eu preciso só do pouco para gerar o muito. Eliseu chega na viúva. A viúva chega em Eliseu, na verdade. E ele diz: o que tu tens em casa? Nada. E Deus: Eliseu, não tem como fazer. Aí Eliseu: mulher, não tem um alforje não? É mesmo, tem. E o que tu tens aí? Um pouquinho de azeite. Deus diz: ei, vou eu multiplicar a ferramenta do
tantas horas pregando, e de repente alguém levanta e diz: Senhor, dispensa o povo, pelo amor de Deus. Dispensa o povo, Senhor, é muita gente. Nem se tivesse padaria aberta, eu daria conta, não tem dinheiro para comprar para esse povo todo comer. E lá veio uma criança com uma alforje. Oh, onde tu vai, menino? Eu vou ali, mamãe. Eu vou ali. E vai chegando e de repente Jesus pergunta: tem alguma coisa aí? Todo mundo responde: não. Jesus diz: eu sinto que tem. Jesus está perguntando para a criança se tem alguma coisa. Ele está dizendo: não tem. Jesus está falando: você tem, crente. Todo mundo tem um pouquinho. Todo mundo tem um pouquinho. Um tiquinho tem, como diz, um tiquinho. Mas não tem, Senhor. Eu não sei o que fazer. Aí de repente, quem sabe, a multidão me diz: ei, tem aqui. Aí alguém, quem sabe, chega, o discípulo chega: o que você tem, menino? 5 pães, 2 peixinhos. O discípulo: vai embora, o que é isso? Aí Jesus: tem milagre. Aonde tem um pouquinho, tem multiplicação. Traz aí, menino. O menino traz, pega uma alforje. Agora Jesus levando da graça a multiplicação. O que não tinha para dar sobrou, foi 12 cestos. Deus está dizendo: se tiver um pouquinho no teu alforje e você tiver fé, apresentar ao Senhor, Ele vai trazer multiplicação que vai sobrar. Você vai ter, não para pegar emprestado, mas para emprestar e soltar todas as suas necessidades. Autoridade, alforje, providência. Vamos achando. O mar foi aberto, os cavaleiros de Faraó foi afogado. Nós só devemos seguir, prosseguir. Mas uma ferramenta que o Senhor nos dá: a funda. Funda vem de simplicidade. Coitado de Davi. Diziam: coitado de Davi, largado ao baixo. Mas eu sabia que era na simplicidade. Ele estava dizendo que só o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não sabia que na simplicidade ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que na simplicidade ele disse: deitar-me fazem pastos verdejantes. Ainda que não sabiam que ele, do jeito que estava, ele podia dizer: só não retire de mim o teu Santo Espírito. Na simplicidade olhavam para ele e ele diziam: ei, eu não mereço mais. O Senhor diz que eu sou o homem segundo o teu coração. Davi, papai diz: Davi, Jessé chama o Ricardo. Tu vai prestar mais alguma coisa hoje. Pega o teu alforje ali, ó. Aleluia. Vai levar uns pãozinhos para os seus irmãos lá na guerra. Os bichinhos estão guerreando, coitado. Vai levar pão. Deus está nos ensinando que nós devemos levar pão para aqueles que nos maltratam. Deus está nos ensinando que nós devemos levar pão para aquele que nos maltrata. Davi estava levando pão para os seus irmãos que o desprezaram. E ele foi. Ele estava na vida e não está fazendo. Vou levar pão para meus irmãos. Aqueles carrascos que te maltratam, sim, são meus irmãos. Eu vou levar pão para eles. Meu pai mandou. Meu pai mandou. Jesus chegou no céu agora. O Pai está ordenando que nós levamos pão para eles. O pão é este aqui, irmão. Não é você fazer um pão lá de farinha de trigo e levar, não. É isso aqui. É este pão que vai alimentar. Esse pão que vai transformar. Esse pão que vai alimentar. Esse pão que vai mudar a vida dele. E ele também vai começar a querer levar pão. Aleluia. Aos outros. E ele está indo. A vizinha está levando, chega lá. Escuta um bichão gritando lá em cima.
A ferramenta do inimigo foi forjada. E talvez seria Israel. Davi chega nos seus irmãos e diz: e aí, maninho? Quebra a cara dele, maninho. Vai lá, pega a espada, corta a cabeça dele. Maninho diz: o que tu está fazendo aqui, Davi? Calma, vim trazer pão que papai mandou. Na hora da prisão ele diz: quero pão não. Quero uma solução, mas não presta nos tornar escravo deles. E Davi escuta alguém dizer o seguinte: o rei está anunciando. Quem não dá contra Golias, sua família não pagará imposto, ainda terá direito à vida do rei. Aí Davi diz: como é que vocês deixam? Na simplicidade ele diz: como é que vocês deixam um incircunciso insultar o povo de Deus, a nação de Deus, o nosso Deus? Quem é o comandante? É o rei. Me leva até ele. Davi estava seu alforje e a sua fundinha. Eu acredito que nessa hora ele largou os comprados. Não quer comer, não come não. Leva a mão do teu irmão. Olha Deus. Ei, Saul, o que está acontecendo? Está vendo não? Golias está atacando Israel. Ah, somente ele? É, Davi. Pois eu vou contra ele. Rapaz, tu é simples demais. Olha tu como é que é, não tem nem tamanho. Mas eu vou. Eu vou no nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo quando Davi diz que ele vai no nome do Senhor? Ele está dizendo: eu creio que o meu Deus vai derrotar qualquer gigante que aparecer na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aí Saul: não, ele é treinado, ele é isso, ele é aquilo, você é simples demais. Davi diz: eu vou. Para quê? Lembra de Elias? Elias já disse assim: Senhor, faz com que caia fogo do céu, para que eles vejam que só o Senhor é Deus, que há um Deus em Israel. Elias está dizendo assim: ó, caia fogo do céu, Senhor, não para que eu veja, porque eu já creio que o Senhor vai mandar fogo, eu já creio no teu poder, eu já creio na minha vitória, que o Senhor faça que eles vejam que o Senhor é Deus. Assim Deus está dizendo: Deus vai fazer na nossa vida, eles vão ver, mas nós precisamos crer e pedir que eles vejam o que Deus vai fazer. É por isso que é por isso que vai dizer: prepare uma mesa na presença dos meus inimigos. Para quê? Para que eles sentem, para que eles vejam a vitória que Deus nos preparou. Nós já sabemos, eu creio que 2022 vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de vitória. Começou ruim, buzinando no meu ouvido, igual pernilongo, igual muriçoca da madrugada, tenta não dorme, e buzinando no ouvido, dizendo: vai ser ruim esse ano vai ser péssimo, esse ano vai ser pior. E mesmo assim eu creio em Deus e diz: não, esse ano vai ser de bênção, esse ano vai ser de vitória. A igreja pode fechar, não, é por contrário, a igreja vai crescer, a igreja vai crescer. Deixa eu correr. Aí Davi agora, Saul disse: tá bom, já que tu insiste tanto, tem jeito não, Davi disse: peraí, deixa eu passar meu currículo pro senhor. O urso vinha, pegava minha ovelha, eu ia lá e destruía ele. O leão vinha, pegava minha ovelha, eu ia após ele. Eu ia após ele, pegava na barba dele, arrancava minha ovelha, matava o leão, levava minha ovelhinha de volta para casa. Jaco Vinícius, o homem dizer que ele ia atrás do leão significa que o leão está correndo com a ovelhinha na boca e ele está pegando. Eu vou te pegar, e me gruda na barba dele. Mas agora dizer assim: nós conhecemos o seguinte: o cara está correndo, que vem atrás do leão, corre. Ei, mas eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus:
Quem vai correr, Satanás? Porque o leão da tribo de Judá. Só vai ser valente até o mais valente chega. Depois disso, tá bom, Davi, deixa eu tentar te ajudar. Levanta aí, Vinícius, por favor. Levanta já, Vinícius. Vai. Decaiar a vassoura. Sobe aqui, por favor. Decaiar a vassoura. Vira pra lá. Este era Saul e este era Davi. Saúl diz: agora eu vou pegar minha armadura, Davi. Vai, coloca a armadura em mim, vai. Coloca. Isso, obrigado. Obrigado. Davi vai tentar. Não, Saúl. Obrigado, Deus abençoe. Não dá, Saúl. A armadura foi feita para você. Tu é grande demais, eu sou pequenininho. Eu vou na minha pequenez, na minha simplicidade, com minha pontinha, porque quem vai diante de mim é o Senhor dos Exércitos, aquele que é grande para vencer a batalha. E Davi vai embora, passando o riacho. Vou já providenciar. Pega aqui na ferramenta, coloca na ferramenta do alforje 5 pedrinhas, tira uma, fica 4, coloca uma na funda e vai. E diante dele vai dizendo, aí o circunciso vai dizer: não tem homem em Israel vai lutar contra mim como uma criança. Vou dar a carne dele aos pássaros. E Davi diz: ei, nenhuma ferramenta forjada contra mim prosperará. Aleluia! Sabe por quê? Se eu não me engano, em Gálatas está escrito que não há outro fundamento a não ser Cristo. Não há outro ensinamento em Gálatas. Não há outro ensinamento além de Cristo. Fora isso, anátema, é amaldiçoado. Mas em Coríntios, quando Paulo escreve a Coríntios, ele vai dizer: olha, nenhum fundamento pode ser fundado a não ser Jesus Cristo. Já foi fundado. Isso quer dizer que Jesus já alicerçou. Aí Jesus disse: eu alicercei a minha igreja sobre esta rocha. Eu fundei a minha igreja sobre esta rocha. A igreja já está fundada. A igreja está alicerçada. Olha você, demorei a colocar aqui na cachola, vai comigo. A igreja está alicerçada na rocha. O vento vai vir. Vamos balançar igual Palmeiras. Balança, vai até o chão, olha que passar o vento, ó. Aí está lá em cima. A tempestade vem, enxurrada, levou tudo. De repente, só sobra a palmeirinha lá em pé. É o povo de Deus. Vai vivendo, irmão. Mas nós aprendemos aqui que alguns ventos contrários vai ser para ajudar. Vai ser vento que vai ajudar, vai levar Faraó à terra. Oh, aleluia. Deixa eu terminar que o relógio me apressou. Bendito é o nome de Jesus. Davi pega a funda e nós sabemos o que ele faz. Sabe o que é isso? Cada movimento desse, Davi estava dizendo: eu derrubei passarinhos, eu derrubei leão, eu derrubei garça, eu derrubei animais. Sabe o que é isso? Davi estava dizendo: eu tenho confiança porque primeiro é o Senhor, e depois eu me preparei, depois eu manuseei bem isso aqui. É por isso que a palavra vem dizendo que temos que manusear bem esta palavra como obreiro aprovado no Senhor. E Davi dizendo: eu manuseei, eu treinei. E deixa eu dizer uma coisa: o seu dever, o meu dever é pegar as ferramentas e treinar. Quem vai aperfeiçoar, quem vai capacitar é Ele. É Ele que capacita, é Ele que nos levanta. A pedra não podia matar Golias, mas deixa eu te dizer uma coisa: o que saiu dali foi uma bazuca de Jeová que bateu na testa do gigante. Ele caiu e morreu. Não! É assim não.
tipo espada. Deus está te dando coisas que você tem, o que você tem. Não queira inventar, não queira colocar coisa que Deus não colocou para você fazer. Não queira usar ferramenta que você não dá conta. Davi não dava conta de manusear uma espada ainda. Então Deus disse: ei, Davi, o que você sabe fazer é tacar para fundo. Então é para fundo que eu vou. Ei, povo de Deus, o que você sabe fazer? Marchar, orar, jejuar, chorar, gritar, clamar. Então faça, então faça, faça, faça. Aí sim, aí Davi pegou a cabeça do gigante. Só o Senhor é Deus. Oh, aleluia! Deus vai entregar o gigante nas tuas mãos, mas saiba manusear o que você tem. Pastor, derrubei o gigante. Então mata, filho, não deixa ele vivo não. Deus vai te ajudar a derrubar e depois você vai ter que matar. Tem gente só derrubando o gigante. Derrubou, pá, e vira as costas e vai embora. E o gigante, ó, destonteia, levanta e vem com gosto. E a Bíblia diz que quando um demônio sai de uma casa, ele vai dar uma voltinha pelos lugares altos. Mas quando ele vai passando, ele vai dizer: hey, vem comigo, oh, vem comigo, oh, vem comigo. E quando ele volta para ver se a casa está vazia, segredo: mantenha a casa cheia de Deus. Mantenha a casa cheia de Deus. 2022, mantenha a casa cheia de Deus. Porque quando ele voltar, ele vai passar por mais 7 e vai dizer: tá cheio, vambora. Tá cheio, vambora. Meu Deus, preciso dele. Última ferramenta mais barata, porque não dá para ir mais. Só mais uma ferramenta. Davi debaixo do pé de harpa, com harpa, ele adorava o Senhor. A harpa aqui é a adoração. A ferramenta que nós temos que ter esse ano de 2022 é a verdadeira adoração, para chamar a atenção do céu, para tocar o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai enviar alguém dizendo: ei, Vinícius, tem alguém necessitando que você toque a harpa ali, está endemoniado. Vinícius vai pegar a harpa e vai dizendo: o Senhor vai na frente. E quando chegar no lugar, os demônios já vão ver. É a luz que está chegando, é a luz, é sal da terra e luz do mundo. Vambora, vambora, vambora. É harpa, é harpa, é harpa. É harpa, é adoração. Adoração não é só aqui dentro. Adoração é em todo lugar. Adoração é tua vida toda. Jesus não te libertou só por um momento, só dentro da igreja que Jesus está contigo, não, rapaz. Não é só dentro da igreja que Jesus está contigo, não, moça. É em todo o tempo. Então adoração é em todo o tempo. É por isso que aquela mulher está tirando água. Jesus encosta do lado de mim: dá-me água de beber, dá-me água de beber. Ela diz: quem és tu que me pede água? Será que tu é maior que o meu pai Jacó, dono do poço? Ele diz aí: Jacó cavou o poço, Jacó segurou o anjo, Jacó teve multiplicações, mas eu sou o anjo do Senhor. Eu sou o dono do poço. Não, não é Jacó que fundou, não. Eu sou o dono que fez brotar água. E deixa eu te dizer, mulher, eu estou aqui só por uma coisa. Nesta noite, o Senhor vem aqui na Decampai só por uma coisa: em busca dos verdadeiros adoradores que o adorarão o Pai em espírito e em verdade. O diabo vai colocar um sol escaldante, vai colocar coisa para você correr, você vai cansar. Quando a boca começar a secar, o diabo diz: agora vai. Aí o diabo vai vir com uma bandejinha, com a aguinha do mundo, para oferecer, para tentar destruir. E quando você vai, pode até levar na mão, e Jesus vem, flui dentro de você. Há dentro de você uma fonte de águas vivas. E quando você pode até levar na mão, Jesus disse: ei, a fonte é inesgotável, filho. E você então diz: não, Satanás, a fonte jorra
Meu Deus, eu sinto a presença de Deus tão forte que dá vontade de voar, dá vontade de fazer igual um dia eu pedi vir lá de casa, sozinho, atrasado para a igreja. E meu bem disse: pode ir hoje, não tem como ir, nem os meninos arrumar todo mundo. O pastor está aqui esperando, você vai dirigir o culto. Então eu descendo e de repente eu disse: meu Deus, e descendo a pé lá do outro lado, todo mundo saiu da minha casa. E quando 2 horas abaixo, quando eu fui descendo, quando eu fui sair de casa, eu disse: anjos, vão comigo. É louco. E eu estou indo de repente, e eu pensando: meu Deus, o pastor Gisley, ele confiou em mim. Meu Deus, o pastor é muito duro, o pastor é bravo. Meu Deus, nunca mais eu vou pregar no culto de quinta. E eu de repente parou o motoqueiro do lado e disse: ei, varão, sobe aí. Eu montei a moto, ele desceu a chave, subiu lá no 5, deixou de frente o campo do Dedé. Logo o pastor chegou, entrei lá dentro, cultuamos ao Senhor. Aí eu me perguntou: amor, quem é que te levou? Sei não, eu só pedi pro anjo, Serafim, vamos comigo. De repente parou alguém, eu mudei na moto e fui embora, sem capacete, sem nada, não sei quem foi, eu não tenho que me saber de onde veio, porque eu já sei, é de lá que veio a providência dele. Vamos orar, Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui para